Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, gerência e qualidade de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Gerência e Qualidade de Software e nós vamos falar agora sobre versionamento com o Git. O professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto e castanho, usa óculos de armação retangular preta, camiseta e calças pretas. No estúdio da Univesp, o docente está sentado atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um notebook com um mouse. A tela está dividida em duas partes. À esquerda, a imagem do professor e à direita, os slides. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, versionamento com o Git, visão geral. Vamos ter duas aulas para falar sobre esse assunto. Vamos começar com uma visão geral e depois com alguns exemplos um pouquinho mais avançados. No slide intitulado Objetivos da aula, as informações. Conhecer o versionamento de software via o uso de uma ferramenta, visão geral. Abaixo o logo da Git, dentro de um losango laranja, 3 pontos brancos conectados por linhas. À direita, o nome do sistema de controle em letras minúsculas e marrons. Bom, a ferramenta Git é bastante conhecida agora já há um tempo na área de desenvolvimento de software para fazer o controle de versionamento de software. Vocês já viram um pouco sobre a conceituação, teoria de gerenciamento de versão, e agora a gente vai ver um pouco sobre como fazer isso usando a ferramenta Git. Em novo slide, o título Visão Geral do Git. Abaixo, a definição. Git, Sistema de Controle de Versões, VCS. E os tópicos. Software livre, repositório de arquivos com controle de versões, eficiente além de outras características, desenvolvido para Linux, mas possui versões para Windows. Outros VCS. CVS, SVN, Mercurial, Bitkeeper, Bazaar, Monoton. O Git é um sistema de controle de versões, né? A gente conhece pela sigla VCS, usando a sigla do inglês, do termo sistema de controle de versões. No caso, o Git é um software livre, foi criado em 2005. Antes do Git, várias outras ferramentas eram usadas, que existem até hoje, né, como aparece aqui no finalzinho aqui do slide, CVS, SVN, Mercurial, várias outras ferramentas, mas desde que o Git foi criado em 2005, muitos desenvolvedores acabaram optando por usar o Git, principalmente dado a sua eficiência, é bastante rápido, além de outras características. Enfim, vocês podem optar por usar outras ferramentas sem ser o Git, mas a opção aqui por fazer uma demonstração do Git é por conta da sua popularidade, justamente porque muitas pessoas realmente têm escolhido usar essa ferramenta. Mas, enfim, né, a Git é uma ferramenta para fazer o controle de versões, né? A gente sabe que quando a gente vai desenvolver um software, a gente opta por, a gente precisa fazer o controle de versões. A gente vai, principalmente quando a gente está tratando de uma equipe de desenvolvimento, então a gente vai desenvolver um código e cria uma nova versão, outra versão 1.1, 1.2, 1.3, isso para um pedaço, para uma classe, para um pedaço, para um módulo, para um componente. E aí, se a gente não fizer um bom versionamento, um bom controle de versões, a gente se perde em qual é a versão que a gente está tratando. E o Git, então, é uma ferramenta para fazer isso. Basicamente, então, é um repositório de arquivos, mas não só um repositório de arquivos, um repositório de arquivos que a gente pode fazer o controle de versões. Ele foi desenvolvido inicialmente para o Linux, mas hoje tem versões para outros sistemas operacionais, por exemplo, o Windows, que na verdade é o que eu estou usando aqui nessa demonstração, né? No slide intitulado Visão Geral do Git, há uma imagem de fundo azul escuro com um diagrama de 3 linhas horizontais. Em cada linha, uma sequência de círculos que começam na cor cinza e mudam de cor a partir de uma faixa preta vertical que cruza com as linhas.
Na primeira linha, 2 círculos cinza antes da faixa preta e 3 após. Do primeiro círculo cinza desce uma ramificação em L que se conecta ao primeiro círculo da segunda linha, um único cinza. À direita dele e da faixa preta, 4 círculos amarelos. Do único círculo cinza da segunda linha desce outra ramificação em L até o primeiro círculo da terceira linha, que só tem 2 círculos, ambos azul esverdeados. O círculo azul da direita se conecta para cima com o penúltimo círculo amarelo da segunda linha. Então, como essa figura aqui representa, né, a gente pode ter uma linha principal, que é a chamada da linha master, ou a linha mestre, em que eu tenho a versão 1, 1.1, 1.2, por exemplo, em que está ocorrendo o desenvolvimento, mas a gente pode criar o que são chamados ramos ou branches do inglês, em que a gente pode ter um desenvolvimento em paralelo, em que a gente vai tentar algumas coisas, vamos tentar fazer de uma forma diferente, e depois, se não der certo, a gente ignora, deleta, ou se der certo, a gente pode fazer o que é chamado de merge, por exemplo, que está representado nessa figura aqui de baixo. Bom, o Git, puramente, né, simplesmente falando, ele basicamente é um software que, uma vez instalado na máquina, por exemplo, eu tenho ele instalado aqui na minha máquina, ele puramente instalado, a gente usa ele por terminal, por linha de comando, como, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo que eu tenho aqui. Sobre o slide surge uma janela de fundo preto intitulada Prompt de comando com um código em caracteres brancos. Primeira linha, C, /, users, /, mfont, /, maior que mkdir git. Segunda linha, C, /, users, /, mfont, /, maior que mkdir, exemplo, _ git. Terceira linha, C, /, users, /, mfont, /, maior que cd, exemplo, _ git. C, /, users, /, mfont, /, exemplo, _ git, maior que dir. Quarta linha, o volume na unidade C não tem nome. Quinta linha, o número de série do volume é FA66-A3AD. Sexta linha, pasta de C, users, mfont, aula, exemplo, _ git. Sétima linha, 18/07/2022, 16, 2.01, menor que dir, em letras maiúsculas, maior que ponto. Oitava linha, 18/07/2022, 16, 2.01, menor que dir, em letras maiúsculas, maior que ponto, ponto. Nona linha, mais à direita, 0 arquivos, 0 bytes. Décima linha, 2 pastas, 44.074.053.632 bytes disponíveis. 11ª linha, C, users, mfont, aula, exemplo, _ git. Então, uma vez que eu instalei o Git, eu posso usar em linha de comando. Então, originalmente, ele foi criado para ser usado em linha de comando. Então, criei aqui, vamos supor, acabei de criar aqui um diretório, exemplo Git, não tem nada aqui, olha, não tem nada. Eu posso, então, eu tenho uma série de comandos que podem ser usados. Por exemplo, vamos fazer um git init. Na 11ª linha, o professor digita git init e dá enter. Surgem as linhas seguintes. Linha 12, initialized empty git repository in C, users, mfont, aula, exemplo, _ git, _git, Linha 13, C, users, mfont, aula, exemplo, _ git, maior que. Então, acabou de ser inicializado o uso do Git nessa pasta aqui, nesse diretório, embora não tenha nenhum arquivo aqui, certo? Então, existe uma série de comandos que podem ser usados. Se eu
usar apenas o Git, o nome Git, então vai aparecer aqui, deixa eu limpar e colocar aqui, olha, Git. No prompt de comando, o docente exclui os dados anteriores e mantém apenas C:/invertida, users/invertida, mfont/invertida, aula/invertida, exemplo, underline Git, maior que. À direita escreve Git, abaixo as informações, centralizado, menor que, command, maior que, abre colchete, menor que, args, maior que, fecha colchete. These are common Git commands used in various situations. Start a working area. See also Git help tutorial. Clone. Clone a repository into a new directory. Init. Create an empty Git repository or reinitialize an existing one. Work on the current change. See also Git help every day. Add. Add file contents to the index. MV. Move or rename a file, a directory, or a symlink. Restore. Restore working tree files. RM. Remove files from the working tree and from the index. Examine the history and the state. See also Git help revisions. Bisect. Use binary search to find the commit that introduced a bug. Diff. Show changes between commits, commit and working tree, etc. Grep. Print lines matching a pattern. Log. Show commits log. Show. Show various types of objects. Status. Show the working tree status. Grow, mark, and tweak your common history. Branch. List, create, or delete branches. Commit. Record changes to repository. Merge. Join two or more development histories together. Rebase. Reapply commits on top of another base type. Reset. Reset current head to a specified state. Switch. Switch branches. Tag. Create, list, delete, or verify a tag object signed with GPG. Collaborate. See also Git help workflows. Fetch. Download objects and refs from another repository. Pull. Fetch from and integrate with another repository or a local branch. Push. Update remote refs along with associated objects. Git help -a and Git help -g. List available subcommands and some concept guides. See Git help maior que, command menor que, or Git help menor que, concept maior que, to read about a specific subcommand or concept. See Git help Git for an overview of the system. Aparece aqui os comandos que podem ser usados junto com Git, olha. Clone, init, que foi o primeiro que eu usei, né? Add, o branch, que eu já comentei, o merge, que eu já comentei. Então, existe uma série de comandos que podem ser usados para a gente usar o sistema de arquivos com versionamento. Bom, claro que muitas pessoas preferem realmente usar na linha de comando, mas existem pessoas que preferem interfaces gráficas. Em 2005, quando criado, não existia interface gráfica, mas com o passar do tempo, interfaces gráficas foram sendo criadas. Novo slide com o título Software com GUI para gerenciamento Git. Abaixo, os logotipos das ferramentas GitKraken, GitAhead, GitG. O logo do GitKraken tem o desenho de um polvo verde com 4 tentáculos, finos que contornam as laterais da cabeça. Abaixo da imagem o texto GitKraken escrito em preto. O logo do GitAhead é composto por um círculo de borda branca. Dentro do círculo há uma seta azul que aponta para a direita. Na base da seta há 3 linhas horizontais laranjas com pontas arredondadas. A imagem lembra um foguete inclinado para cima e direita. Abaixo do círculo o texto GitAhead escrito em branco. O logo do GitG é composto por 3 linhas verticais que se conectam coloridas em tons de vermelho, amarelo e azul.
A linha amarela está no centro, a azul à esquerda e a vermelha à direita. Na linha azul há um círculo no centro. Nas linhas amarela e vermelha há um círculo em cada ponta superior. Na parte inferior, o texto Git escrito em letras minúsculas pretas. Aqui, por exemplo, estão aqui as logomarcas de 3 softwares com interface gráfica para gerenciamento Git, né? Esse Git Kraken é uma das mais usadas, mais conhecidas, que são softwares que a gente instala na máquina. Por exemplo, aqui na minha máquina está instalado. O docente compartilha a tela do Git Kraken. A interface tem fundo cinza e é organizada em uma estrutura de janelas e painéis. Na parte superior, uma barra com opções de edição como undo, redo, pull, push, branch, tag, fetch e terminal. No lado esquerdo, uma barra lateral com diferentes seções como workspace, timeline, branches, pull requests, tag, stages e submodels. Na área central, visualização gráfica dos commits em diferentes branches. Linhas verticais representam o histórico de commits, com círculos azuis e verdes. Linhas conectam esses círculos para mostrar a sequência e a relação entre os commits. Os diferentes branches são diferenciados por cores como azul e verde e destacam a ramificação e fusão no projeto. Na parte central inferior, uma janela de terminal aparece, com mensagens de execução do Git. No lado direito, painel com as mudanças não comitadas. Há uma seção intitulada Untagged Files, com arquivos listados, e há um botão para Stage All Changes. E é uma interface gráfica para... eu preciso ter primeiro o Git instalado e depois eu instalo um software com a interface gráfica. No caso aqui, eu tenho a interface gráfica instalada para poder fazer o gerenciamento. São os mesmos comandos que eu poderia usar na linha de comando, no terminal, eu executo aqui numa interface gráfica. Depende do perfil do desenvolvedor, do usuário, se ele prefere fazer tudo em linha de comando ou se ele prefere fazer aqui numa interface gráfica, certo? Existe também os websites, né? Novo slide com o título Websites para hospedagem em repositório Git na nuvem e abaixo 3 logotipos, GitHub, GitLab e SourceForge. O logotipo do GitHub apresenta a silhueta branca de um gato dentro de um círculo preto. Abaixo do círculo, a palavra GitHub está escrita em preto. O logotipo do GitLab exibe a cabeça de uma raposa estilizada em tons de laranja. Abaixo do ícone, a palavra GitLab na cor cinza. O logotipo do SourceForge é composto por um losango laranja com uma chama dentro. Ao lado do símbolo, a palavra SourceForge está escrita em letras maiúsculas pretas com a palavra Forge em negrito. Provavelmente vocês já ouviram falar de GitHub, de GitLab. O GitHub é provavelmente o mais famoso, que é muito parecido com o que eu comentei aqui, né, desse Git Kraken que eu acabei de abrir, mas a gente usa através de um navegador, github.com. O docente compartilha a tela do GitHub. Na parte superior, uma faixa preta com uma barra de pesquisa e as abas Pull, Requests, Issues, Marketplace e Explore. Abaixo da barra, a conta do usuário e o nome do repositório, mfantina/teste-univesp. Abaixo, guias para acessar diferentes seções, Code, Issues, Pull Requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights e Settings. Na sequência, uma seleção de branch com a master selecionada e a indicação de que o repositório possui 3 branches e 0 tags. Depois, botões de ação para o Go to File, Add File e um menu suspenso de Code, que provavelmente oferece mais opções relacionadas ao código. Abaixo, uma mensagem informativa diz Your master branch isn't protected. E a opção de proteger a branch para evitar mudanças não autorizadas. Uma tabela lista arquivos do repositório e seus respectivos commits. Cada linha contém o nome do arquivo, uma breve mensagem de commit e o tempo desde o último commit. Teste.txt com o commit de teste 3 feito há 14 horas.
Teste 2.txt com o commit de teste em branch feito a 14 horas. Teste 3.txt com o commit teste feito a 13 horas. Teste GH com o commit no GH feito a 13 horas. Na parte inferior da página, a mensagem Help people interested in this repository understand your project by adding README. Ao lado, um botão verde, Add and README. À direita, um painel com informações adicionais. Uma seção About informa que não há descrição, site ou tópicos fornecidos para o repositório. Indicadores de 0 stars, 1 watching e 0 forks mostram a popularidade e o envolvimento da comunidade com o repositório. Links para criar lançamentos, releases e pacotes, packages. E a diferença é que, enquanto o GitCracker que eu instalo na minha máquina vai manter os arquivos na própria máquina, no diretório aqui da minha própria máquina, o GitHub mantém os arquivos na nuvem. Então, eu acesso por meio de um navegador, né? Aqui tem um exemplo já em que eu tenho alguns arquivos teste 2, teste 3, teste GH, em que esses arquivos estão sendo mantidos lá na nuvem e estão sendo versionados, ok? Então, todos eles são mantidos com um controle de versão, seja no disco na máquina, seja num disco numa máquina lá na nuvem. E eu posso também manter isso sincronizado, eu posso tanto ter na minha máquina local, sincronizado com uma máquina lá na nuvem. As duas coisas podem também acontecer. Bom, e a mesma coisa, aqui usando o GitHub, eu posso usar os comandos de merge, commit, vários comandos que eu tenho em linha de comando, certo? Então, às vezes algumas pessoas confundem o que é Git com o que é GitHub. O Git é o software originário lá de 2005, que permite que eu instale numa máquina e por meio, pode ser um servidor, e que por meio de comandos lá do terminal, de linha de comando, eu faça o gerenciamento de todos os arquivos que estão em desenvolvimento. O GitHub é um software que foi criado depois, que usa o Git, mas que faz o gerenciamento disso em arquivos, em repositórios na nuvem, que tem uma interface gráfica acessível por meio de um website. Bom, com isso a gente finaliza essa visão geral e na próxima aula eu vou dar alguns exemplos de como usar alguns comandos para fazer o gerenciamento de arquivo. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda, revisão Keiko Trida, consultoria Sidney Tobias. Mixagem Leandro Ribeiro. Locução Thaís Lenk.